Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração no dia de hoje e que você possa desfrutar das bênçãos do Redentor e que Ele conduza a sua vida. Estou aqui para mais um tempo do nosso devocional, hoje o 27º dia, estamos chegando ao final do nosso devocional Ira, Acalme o Seu Coração, do Dr. Robert Jones. E o tema de hoje é Não fique irado, viva contente. Para isso, eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei em Filipenses capítulo 4, dos versos 11 até o verso de número 13, que diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem visto aqui nessa jornada, desses devocionais, que a ira ela surge no coração em reação às situações, às circunstâncias das quais nós não gostamos. Via de regra, quando o nosso direito pessoal ele é quebrado. Normalmente acontece assim. E hoje eu quero concentrar a nossa atenção, olhando para o que o nosso autor nos traz, num elemento que substitui isso. E nós podemos, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nos revestir disso para aprender a sermos de fato contentes naquelas situações que são desfavoráveis, que nos tentam a nos deixar irados e ficarmos irados. Lembrando sempre que a ira, seja ela encoberta ou uma ira externa, ela sempre é uma escolha nossa. Nós é que escolhemos isso. E quando nós olhamos aqui para a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, nós vemos que ele escreveu essa carta em parte para agradecê-los pelas ofertas financeiras que esta igreja estava enviando para ele, e ele estava muito grato com isso. E no versículo anterior que nós lemos, ele mostra da alegria que ele tem no Senhor, em Deus, pela vida dos filipenses, por cuidarem dele. Por esse cuidado tão precioso, tão pontual, tão amável que ele recebe. Mas, no texto que nós lemos, nós queremos aqui esclarecer aquilo que o apóstolo Paulo pensa. E ele mostra que, mesmo recebendo esse cuidado, esse zelo da igreja de Filipos, ele mostra que ele sabia viver contente em toda e em qualquer situação, independente das circunstâncias. E ele fala sobre abundância ou sobre necessidade financeira. Quer ele tenha sustento ou não, Paulo ele aprendeu, veja bem, ele aprendeu a estar contente. É um aprendizado que nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã. Agora, o que é contentamento? O que é contentamento? Contentamento, meu querido, é acreditar que Deus é bom quando a nossa situação não é boa. É encontrar satisfação interior somente em Deus e nas suas provisões para a nossa vida. Então, é descansar no Senhor plenamente. É um senso que é dado por Deus a nós, Deus é que coloca isso no nosso coração, de bem-estar, de paz, de confiança, de regozijo, que nós podemos ter em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, independente qual seja ela. O ministro puritano Jerry Burroughs colocou dessa forma: é a estrutura de espírito suave, íntima, tranquila e graciosa, que livremente se submete e se deleita na disposição sábia
e paternal de Deus em todas as situações. Então veja, nós aprendemos nestes versículos que a esperança para o nosso contentamento, porque o Senhor, Ele nos ensina a sermos contentes, e esse contentamento, ele não depende das circunstâncias, não depende das minhas circunstâncias. Ele vem de Deus. O verso 13, Paulo se refere dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E a ideia do texto aqui é que ele é fortalecido pelo Senhor. Por meio da graça redentora, por meio da graça salvadora, dessa graça pedagógica, nós somos fortalecidos no Senhor, de maneira muito específica. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu dependo do poder de Deus. Eu dependo do poder de Deus que me capacita para lidar com os tempos difíceis. Então é isso que Paulo está dizendo. É a graça divina que nos capacita. É a graça que nos socorre nos momentos de necessidade. Então o contentamento, ele não acontece automaticamente. Ele precisa ser aprendido, desenvolvido, exercitado. E Paulo amplia isso utilizando para esse aprendizado dois termos gregos diferentes, mas sinônimos. Então, crescer em contentamento é um processo. É um processo e é parte do nosso amadurecimento progressivo, contínuo, como filhos de Deus, como cristãos. Então, nós temos que pensar que, na maioria das vezes, que as nossas reações iradas acontecem, elas acontecem quando alguém nos trata do jeito como nós não queremos ser tratados, ou que alguma circunstância acontece diferente do que nós esperávamos. Então, nesse momento, nessa altura, nós podemos, então, escolher ficar irados ou ficarmos contentes. Você tem procurado viver independente das circunstâncias, ter contentamento? Que possamos, eu e você, aprendermos a estar contentes em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.